Quem sou eu? É difícil responder, porque depois que eu jurava que eu era Jogli, professor de geografia, e depois que eu conheci o Zen, eu comecei a perceber não existe um eu sozinho, um eu separado. Nós intersomos. Então eu sou um pouquinho de todas as pessoas que já conviveram comigo. Eu conheci o budismo fazendo um curso de Reiki. Foi uma professora de Reiki, também é monja, chamada Reiko, onde ela estava falando sobre os símbolos do Reiki, e tem um símbolo que o significado é: o Buda está em todos os lugares. E quando ela falou o nome Buda, na época eu era ateu, eu fiquei pensando, ora, desse aí eu nunca falei mal dele. E ela foi falando um pouquinho de Buda e eu fui me apaixonando. E eu comecei a praticar o Zazen, senti foi muita dor, detestei, porque era incômodo mental e incômodo físico. Mas aí, à medida que eu ia praticando, à medida que eu ia conhecendo a filosofia budista, né, o Dharma, eu ia me apaixonando, porque eu começava a perceber que ali estava contida a sabedoria que eu precisava para viver. E eu fiz a escolha de fazer o curso de preceitos. E nesse curso tem uma coisa importante, que são os 3 preceitos puros, que é não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Como isso é simples e é profundo ao mesmo tempo. E eu fui me apaixonando. E cada vez que eu ia conhecendo o Zen, eu ia me apaixonando cada vez mais. Depois de ter feito o curso de preceitos, eu fui para São Paulo e recebi esse manto, o Uraxo. É tipo um campo de arroz. Isso aqui não existia antes. Mas alguém com uma linha e com uma agulha foi costurando, ponto por ponto, do mesmo jeito que a gente faz a vida da gente, ponto por ponto, ação por ação, que é um dos significados desse manto. A prática começa quando eu estou atento. Quando eu moro no momento presente, de fato eu estou praticando. Se você for parar para pensar se tem algum ponto que a prática começa, quando eu abro os olhos de manhã logo cedo, já é a hora de praticar. Se diz muito assim no Zen que a prática começa quando eu me levanto da almofada, quando eu me levanto do zafu. A prática é o dia a dia. É como eu vejo, é como eu vivencio que é a prática. Não existe isso, não vou praticar na casa-templo, eu vou praticar no centro Zen. Não, a prática é constante. Não existe uma separação entre minha vida e a prática. É uma coisa só. A mente dual é que separa. Eu agora vou meditar. Mas é interessante que quando as pessoas vêm para cá, elas vêm com essa impressão. E é uma das coisas que a gente quebra. Dizer, olha, praticar aqui, por mais difícil que seja, é bom. Mas a prática mesmo é lá fora. É no dia a dia. É como eu vou ver e agir de acordo com o Dharma. Isso é a lucidez que a gente tanto fala. A lucidez é eu ver qual a qualidade eu preciso manifestar naquela hora. Isso é prática. Eu não sei dizer porque eu me tornei monge. Não sei. Foi uma das perguntas que no curso que a gente fez agora em julho nos foi questionado. Por que você virou monge? Eu não sei ao certo. Eu poderia dizer, para ter uma vida boa. Não, porque a gente passa muita dificuldade enquanto monge. Porque o monge ele tem que se dedicar ao estudo e à prática. Então você abandona. Eu dava aula em 7 lugares diferentes. Hoje eu dou aula só em 3. Então se for parar para pensar no sentido financeiro, há uma queda na renda. Mas hoje eu vivo melhor.
O budismo não só é o ensinamento de Buda. O budismo é a realidade. Colocando assim num plano condicionado, o budismo é o caminho da realização. Não adianta eu saber todas as filosofias se eu não realizo. E o budismo, sobretudo o Zen, me dá condições para que eu realize a espiritualidade. Eu já tive em várias tradições religiosas e sempre me faltava alguma coisa. Eu me encontrava numa, lia tudo, nossa, eu agora me encontrei. Mas faltava uma coisa. E essa coisa era de fato a realização. E essa realização eu encontrei no budismo. O budismo, ele coloca isso. Não adianta apenas ter o conhecimento filosófico. Você tem de realizar. E não adianta você colocar esse conhecimento só para si. Você tem que deixar aberto. Que é uma coisa que os monges sempre falam. Quando eu desejo alguma coisa e eu pego, eu não tenho mais nada. Eu tenho só aquilo. E quando eu deixo a mão aberta, eu tenho aquilo e possibilidade de ter as outras coisas. Isso é o budismo. Que é profundo e simples ao mesmo tempo. É profundo porque eu percebo coisas que o Dharma vai descortinando, o Dharma vai abrindo a mente. Aí você vê o que é profundo. E ao mesmo tempo você vê que é simples, que estava ali o tempo inteiro e você não conseguia enxergar. Perceber que não tem rédeas suficientes para controlar tudo. Perceber que nós não somos sozinhos e isolados. Nós intersomos. Por isso que é difícil responder quem é você. Depois que você sabe que não existe um eu sozinho, quem sou eu? A natureza Buda. Que é a natureza de todos os seres sagrados. Que nós somos esse ser sagrado. A diferença é que esses seres, eles reconheceram, eles acessaram e vivem a sua vida a partir dessa natureza Buda.